Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Aqui quem fala é a Stephanie e você está no Cinéfilas Sáficas, podcast onde eu falo sobre visibilidade no audiovisual de mulheres que amam outras mulheres. Aparecendo aqui a Margarida como se não tivesse ficado meses sem episódio. Que loucura! Mas gente, eu voltei com tudo, vamos voltar com isso aqui, vamos botar tudo em ordem, porque é isso, 2024 veio, muda Brasil e mostra essa força do nada. Enfim, só queria dizer que estou de volta com um episódio muito delicinha, muito importante pra você que não conhece esse filme, pra você que conhece também, reviver ele, porque é de grande importância e como vocês sabem, não gosto de enrolação, então vamos direto pro que vai ser. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme conhecido como o primeiro filme lésbico da história do cinema. E aí você pensa, filme de anos 80, anos 70, anos 60, anos 50? Não, minha gente, a gente tá falando de um filme de 1931. Beleza? Tá bom? A gente tá falando de cinema preto e branco. A gente tá falando de Senhoritas em Uniforme. E por que, que esse filme é reconhecido como o primeiro filme lésbico da história do cinema? Por dois motivos. Primeiro, porque ele traz o primeiro beijo lésbico para as telas do cinema, né? E então, duas mulheres beijando no telão ali em 1930. Imagina a loucura que foi, meu Deus. E um segundo motivo, que abertamente o filme traz a temática da homossexualidade. Outra loucura para 1931, imagina? Meu Deus! E antes de eu falar mais sobre o filme, trazer umas curiosidades e tudo mais, eu acho legal a gente contextualizar um pouco historicamente onde estamos em 1931. E antes mesmo de onde estamos em 1931, é onde foi feito esse filme, né? Porque esse filme não é americano não, minha gente. Esse filme ele é alemão, então a gente está falando de um filme de 1931 na Alemanha que fala abertamente sobre homossexualidade e que traz ali protagonismo de duas mulheres que sentem atração claramente uma pela outra. Na Alemanha, em 1931, eu acho muito maluco essa informação e tudo o que ronda em torno disso, por isso que eu acho importante a gente falar sobre o contexto da história da época. Em 1931, por incrível que pareça, a Alemanha estava em um conceito ali de um ativismo queer no país. Sim, esse momento ele existiu ali na história da Alemanha. Nessa época em específico, para vocês terem ideia, existiam mais de 50 bares lésbicos só em Berlim, isso documentado. Você entende um negócio desse? 50 bares lésbicos. Tipo assim, pelo amor de Deus. Se a gente for contar na mão em São Paulo, a gente não tem, nem enche uma mão quase direito. E aí, que o que acontece é que a gente tá em 1931. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma distância de poucos anos até esse caos na nossa história, que é a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou trazer uma curiosidade que eu acho deliciosa e que só deixa toda essa história dos Senhoritas em Uniforme melhor ainda, em tudo assim. Esse filme ele se baseia em uma peça teatral que ela é lançada, na verdade, primeiro em 1930. Então ela é lançada em 1930 e em 1931 ela já virou filme porque foi sobre isso. A peça traduzida se chama Ontem e Hoje. Não vou saber realmente informar como é isso em alemão, mas traduzido se chama Ontem e Hoje. E quem escreveu essa peça foi uma mulher chamada Christa Winslow. Também não vou saber, com certeza não deve se pronunciar dessa forma. E qual que é a coisa da peça? Ela é baseada na história dessa autora, quando ela era adolescente, que foi quando ela passou por um internato bem rígido quando ela era adolescente, e ali ela começou a escrever o seu primeiro conto e depois transformou tudo aquilo em peça de teatro e depois virou o filme. Agora uma fofoquinha deliciosa que sempre nos agrada, sempre é muito bom. Christa, ela foi casada com um barão húngaro, que ele também era escritor e tudo mais.
Só que aí quando eles se separaram, o Barão deixou uma pensãozinha boa pra ela viver a vida dela, sabe? E quando acabou o relacionamento, filha, sabe o que ela fez? Se assumiu lésbica. Um beijo a todos. Tacaricarere, larirarire. Gente, eu achei assim, sabe, tão digna de... Eu achei tão loba. Debaixo da pele de gata, ela esconde uma loba, gente, pelo amor de Deus. Ela foi, casou com um cara, pegou o dinheirinho dele e falou: bom, gente, agora que eu já estou aqui, rica, boazuda, posso falar a verdade para todos vocês. I love mulheres. Então tem esse plot twist que eu acho mais delicioso ainda. Então, se a gente for ver Senhoritas em Uniforme, tem o quê? Roteiro de uma mulher lésbica. Você tá entendendo? O negócio é precioso. Eu acho preciosíssima essa história e esse marco no audiovisual que as pessoas falam pouco e deveriam falar mais, porque realmente é um grande marco. Mesmo que a história tenha os seus tirurururu, que agora vocês vão saber. O filme, ele vai contar a história de Manuela, que é uma garota de 14 anos que é órfã de mãe e pai, porque tá ali passando num momento de guerra no filme. E aí que a tia dela leva ela pra esse internato só de mulheres, para que ela seja realmente educada ali em todas as normas da época, piriri pororó, e deixa a menina lá. Uma outra coisa, uma curiosidade também que eu acho muito legal, tá? Esse filme, ele é protagonizado 100% por mulheres. Não existem homens na atuação desse filme, são só mulheres, só mulheres. O que também é um grande marco pro cinema da época, né? Então assim, só tinha mulher em cena. Mas voltando então aqui pra história, né? Manuela chega nesse internato cheio de garotas, cheio de gente que ela nunca conheceu na vida. E aí ela vai ali, passa por todo os trâmites ali para entrar na, né, entender a escola e tudo mais, e um desses momentos é ela colocar o uniforme, né, que todas as meninas utilizam o mesmo tipo de uniforme, tudo muito padronizado, é bem aquele internato bem rígido mesmo, assim, e quando ela pega o uniforme, né, com a moça que trabalha lá, ela percebe que tem um escrito ali na etiqueta. E aí ela, tipo, pergunta, meu, o que é isso, né? Tipo, tem umas letras com coração e tal. E aí ela até fala, a moça até fala, tipo, meu, a gente não tem uniforme novo, isso aqui é sempre reutilizado, né? Tipo, a aluna sai, outra aluna vem e usa. E quem usou esse uniforme foi uma aluna tal, ai, que tinha um nome tal, que fazia, né, sentido ali com as letras que estavam em coração. Mas aí, logo de cara, ela já dá uma brincadeirinha, uma brincadinha bem na cara dura, assim, falando que, na verdade, também são as iniciais da professora que as meninas ali eram apaixonadas. E aí, minha filha, nesse momento, você já fala, quem é esta senhora? Quero conhecê-la agora, bota na minha frente, quero ver quem é que essas crianças aqui tá abordando o nominho no uniforme. Que é isso? Quero saber agora, manda pra mãe. E aí já gera uma curiosidade, né? Dessa aluna, tipo, nossa, como assim, né? As pessoas são apaixonadas por essa professora nesse nível. E beleza. A grande questão é que sim, todas são apaixonadas por essa professora. E ela também já dá pra ficar bem claro, né? Olha só, gente, filminho de 1931 vai trazer o quê? O primeiro filme lésbico da história traz a aluna apaixonada por professora. Pensando que é coisa de anos 2000, fiz, aí tem imagem lá no cafundó do Judas. Pensando também que é o quê? Uma experiência pessoal tua? Você se apaixonou por professorinha? Nada, minha filha, que é isso? Isso aqui faz parte da comunidade. Bem-vinda! E aí que é exatamente isso, né? Manuela conhece a professora e cria instantaneamente, assim, uma atração absurda por essa teacher. Todo mundo realmente existe um amor muito grande por essa professora. É isso que eu acho interessante também que é abordado no filme. Não abordado, mas a gente consegue visualizar muito bem. A gente tem ali no filme uma situação que é assim, são muitas garotas novas que são colocadas ali naquele internato,
são afastadas de família, estão em uma situação histórica ali de grandes questões, estão em uma fase de entendimento, estão em uma fase de tudo na vida, e elas são colocadas nesse internato só entre elas, só nesse ciclo e tudo mais. Então a gente consegue visualizar muito bem as questões de amor maternal, fraternal e o homossexual. A gente consegue visualizar muito bem entre as alunas, assim, esses tipos de amor. Então tem ali a pessoa que visualiza essa professora como uma figura materna, já que a mãe dela não tá ali e ela não tem nenhuma outra figura ali pra, né, tipo ter bases e tudo mais e, enfim, conceitos sociais estabelecidos. Não tem, então pega a professora como essa figura, o que é muito comum. Tem também a questão fraternal ali, né, de tipo, realmente criar esse laço. E tem o homossexual, o lésbico, né, que ele traz a questão da atração afetiva, sexual, emocional, tudo diante daquilo. E aí eu quero destacar uma cena que pra mim louca. Tipo assim, quando eu assisti, eu lembro que eu fiquei chocadíssima, porque eu não esperava que isso ia acontecer. Basicamente, o que acontece na hora de dormir dessas meninas, né? Elas dormem todas no mesmo quarto, elas tomam banho tudo no mesmo banheiro dividido, assim, por chuveiros. Tipo assim, elas estão juntas todo o tempo. Na hora de dormir, existe um tipo de ritual ali naquele internato que a professora, ela vai se despedir da boa noite para cada aluna individualmente. Então a cena é o seguinte, né? Todas as meninas estão preparadas para dormir, cada uma em cima das suas respectivas camas. Manuela, né, que é a protagonista dessa história, também tá ali, né? Primeira noite dela tentando entender, uma das primeiras noites. E aí a colega que ela fez fala desse ritual, né? Que a professora sempre vem e dá um beijo ali na testa, né? Fala boa noite para cada aluna individualmente. E aí vai aparecendo a professora realmente, vai de cama em cama, as meninas até tipo ficam já meio que ajoelhadas na cama para receber o beijinho na testa ali, o boa noite da professora e deitar e dormir. Então, vai lá, a professora vai em uma, vai na outra, vai na outra. E aí a gente vai conseguindo ver essa coisa que eu falei até do maternal, fraternal, tudo mais. Porque você vê que elas têm uma questão emocional muito forte, né? E maternal também muito forte ali, de um carinho que elas precisam e tudo mais. Aí, vai se aproximando da Manuela, vai gerando uma ansiedade nessa menina. Uma ansiedade, uma ansiedade. E todas as meninas ficam muito ansiosas para ter esse momento que a professora vai falar boa noite individualmente para cada uma delas. Quando a professora me chega na cama de Manuela, a Manuela fica muito emocionada e dá um abraço na professora, né? Aí a professora dá uma retribuída, pega ela assim no rostinho, aí você fala, vai dar um beijinho na testa? Não, queridos, ela dá um beijinho na boca da menina, na frente de todas, na frente de todas as outras alunas. Dá um beijão ali. E aí, a Manuela, que já estava, né, na fase ali da platonice, entrando em outras questões ali de atração, fica o quê? Enlouquecida. E aí que ela vai dormir e dorme tipo, oh, meu Deus do céu, estou no paraíso, beirei o paraíso hoje à noite com um beijo da minha teacher. E eu fiquei chocada, fiquei chocada, porque se coloca, hoje a gente assistindo uma coisa dessa foda-se, né? Mas vamos se colocar na situação de um filme de 1931, sabe? Vamos se colocar muito, historicamente, volta pra trás. Imagina você vendo isso naquela época. É uma coisa muito simples, mas muito, muito, muito doida de se ver. É uma ousadia muito importante de se existir, sabe? Então, acho um grande momento
Do nada, a professora vai se despedir, dar um beijo na boca da menina, que já era apaixonada, já agora, realmente, é isso, foi com Deus. Eu acho que uma coisa bonita em si do andamento do filme é que o afeto, ele se mostra silencioso, assim, sabe? E principalmente não tem presença de homens. Eu acho que esses dois pontos são pontos muito fortes, assim, da narrativa, sabe? Porque a gente consegue, ok, a Manuela é a principal, a gente dá um foco mais especial a tudo nela, mas se a gente observa cada aluna e o seu envolvimento, assim, com essa professora, a gente consegue visualizar esses afetos. E eu acho isso muito legal, assim. O andamento do filme, para onde ele vai, né? Essa professora, né? Ela realmente é uma safadex. Ela é realmente assim, tipo, mano, pego minhas alunas e é isso. É muito na cara que existe realmente um tesão ali entre elas. Isso não tem dúvida, sabe? E aí, qual que é o andar da carruagem, né? Existe esse envolvimento, esse fogo, essa coisa, não sei o quê. E aí que tem um momento que a professora dá pra Manuela, se eu não me engano, uma parte de baixo da roupa, tipo a parte do vestido. Enfim, ela dá alguma peça de roupa pra Manuela porque ela não tinha. E aí a Manuela guarda, fica toda enlouquecida, né? Tipo, nossa, ela deu roupa dela pra mim, vou usar uma roupa que é dela, sabe? Toda essa loucura adolescente, assim. E aí, em um momento, em um tipo de festa ali, de fim de ano, de interpretação e tudo mais, que elas têm ali entre elas, a Manuela acaba abrindo a boca demais, fala sobre isso, fala sobre a questão de ter, né, esse apaixonada e tudo mais pela questão da professora, acaba expondo tudo, e aí meio que vai tudo por água abaixo, né? Que a diretora da escola fica sabendo, fala com a professora, e a professora fala que não vai mais falar com a Manuela, e aí entra todo aquele drama, toda aquela loucura, né, de tipo, meu Deus, o que farei? E a gente tem que pensar que ali a gente tá falando de uma adolescente de 14 anos, né? Todo mundo aqui que já foi adolescente, que é adolescente, tem que saber o quê? Que a nossa cabeça adolescente acha que tudo é infinito na nossa vida. Então, na cabeça de Manuela, a professora falar que elas não poderiam mais se ver, e não sei o que lá, era ir de arrasta pra cima, basicamente, né? O caos do caos do caos, a loucura da loucura da loucura. E aí que, enfim, isso é exposto não só para a diretora, como a escola inteira fica sabendo disso. E aí gera muitos ciúmes entre outras alunas que também têm esse sentimento pela professora. Enfim, ali fica uma situação meio maluquetes da cabeça. E isso tudo vem muito em um momento em que eles recebem uma visita super importante ali. E a Manuela é meio destaque para essa visita porque a visita conhecia a mãe da Manuela. E aí é tipo um baita climão, porque ela tá afastada das outras meninas, tipo, sabe? Foi bem no momento do climão master, assim, que tudo meio que acontece. Dando um bom spoiler, que é bom saber, ela não morre no final, tá? Lésbicas ficam vivas, mas ela tenta, tem a explosão dela, né? De ela ver, tipo, nossa, se eu não poder mais te ver, se eu não poder mais estar com uma professora ali, eu prefiro não estar aqui. E aí é uma cena que ela tenta se jogar ali da escada e tudo mais. E a professora tem que ajudar ela nesse momento de, tipo, né, tentar dar uma contornada na situação. Mas ela é salva e ninguém... Lésbicas ficam ilesas nesse filme, apesar do dramalhão. Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu acho que reduz muito
reduz não, na verdade, explica muito todo o sentimento da Manuela e a energia do filme. A Manuela vira para a professora e fala assim um momento: quando você diz boa noite e fecha a porta do quarto, encaro na escuridão. Eu quero me levantar e ir até você, mas sei que não posso. Penso que quando sair da escola, você ainda estará aqui e toda noite você beijará novas garotas. Gente, pelo amor de Deus! Eu acho que essa frase reduz toda a energia do filme, na moral. Tipo assim, o filme é exatamente sobre isso, sabe? Agora você me pergunta, né, como que esse filme aí sobreviveu, como que ele foi exibido e a censura, pelo amor de Deus, o que rolou, né? Sim, esse filme ele foi censurado. Ele foi, na verdade, proibido nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E, se eu não me engano, só foi retirado a censura na época da Eleanor Roosevelt, nessa parte. Mas o filme ele era visto como um grande perigo, né? Em questão de cultura e tudo mais. Era um caos, né? Tipo, a gente fala aqui numa boa, mas esse filme deve ter sido, tipo, um caos na época da galera conservadora, tipo, ver isso, tipo, meu Deus do céu, pane no sistema demais. E pra vocês terem uma ideia, obviamente esse filme, ele não iria passar pela época nazista, né? Ele foi banido quando a gente entrou aí na Segunda Guerra Mundial, e aí foi ordenado que fossem queimadas todas as cópias desse filme. E realmente, todas as cópias foram queimadas, menos umazinha, que é a que sobrevive aí até hoje, que a gente pode assistir esse filme hoje e tô aqui falando sobre ele, que é parte, nossa, fundamental da história ali do cinema, se a gente for ver nessa parte de visibilidade lésbica. Mas ainda bem que ele conseguiu sobreviver, e ele sobreviveu a um ponto de ele ter até um remake. E eu acho muito bom, né? Porque normalmente a gente pensa que os remakes vão ser, tipo, agora, né? Bem mais recente. Como ele é um filme velho, o remake dele também é um filme velho. Então, existe duas versões de Senhoritas em Uniforme. A de 1931, que é a original, e a gente tem a de 1958. O de 1958, ele é a versão francesa. Inclusive, eu acho ele um excelente remake, porque ele honra até as frases, as falas originais do primeiro filme. Então, até essa fala que eu falei agora há pouco para vocês, volta nesse remake, e vários outros momentos eles trazem de volta, mas eles também acrescentam algumas coisas na narrativa que particularmente eu gostei bastante, assim. Eu acho que se eu for fazer um comparativo entre os dois, eu gosto mais desse de 1958, apesar de achar o de 1931 absurdamente necessário pela importância que ele tem. O de 1958, ele é um pouquinho mais pé no chão, sabe, se a gente for ver. Porque, como eu falei, a professora do primeiro filme, ela é descarada. A gente consegue ver ali, e isso é o que eu gosto muito desse filme, tá? Sabe, a gente consegue ver que existe atração. O de 1958, que eu não gosto, né? Deveria ser. Infelizmente, eles estão com a lei em dia, entendeu? Porque de 1931 não tem a lei em dia. Mas o de 1958... não tem essa clareza sobre o desejo, sabe? Existe, mas é muito mais subentendido. O que eu acho ruim eles terem feito isso, de ter deixado subentendido, porque eu acho que o peso desse filme é justamente sobre ser escancarado o desejo, tanto da professora, tanto da aluna. Mas o que eu gosto desse de 1958, eu acho que o andar do filme, ele tem um jeito muito mais gostoso de se assistir. Eu acho que ele tenta abordar muito mais também questões da guerra. Eu gosto mais das atuações também. Enfim, essa parte eu gosto bastante. Agora, uma coisa que eu fiquei muito esperando, né, nesse remake, era a cena do beijo da professora que ela dá boa noite e tudo mais. Mas nesse filme ela dá boa noite realmente, sem nada a mais disso. E é engraçado porque eu acho que nesse começo,
nesse remake, a Manuela não percebe tanto a atração, sabe? Ela não tem muito, assim, não é tão imediato, né? É aos poucos que ela constrói, a gente visualiza aos poucos realmente crescendo essa atração nela, e é também clara a atração que ela tem na professora. Mas a professora já não é tão escancarada, então não tem o beijo nessa cena. A cena do beijo entre elas, de 1958, acontece enquanto elas estão treinando para a peça do Romeu e Julieta, onde a Manuela faz o papel do Romeu. E aí tem uma cena ali, que é a cena que eu acho que ela beija a Julieta, não sei o que, ela não estava conseguindo fazer direito, enfim, estava gerando um estresse ali. E aí a professora fala, ai, vem cá, vem treinar comigo, vem cá, garota. É meio um movimento das duas ali, e aí elas dão um beijo ali, nesse momento de atuação de Romeu e Julieta. Mas é isso, tipo, eu acho que se essa cena do Romeu e Julieta acontecesse exatamente como aconteceu, mas no primeiro filme de 1931, nossa, eu acho que a professora ia ter sido muito mais safadona, assim. Nossa, sério, ela tem uma energia zona, assim, sabe? Uma coisa que você fala, ó, ixi, que é isso? Mas o decorrer do filme é igual. Tanto a finalização dele, tudo, realmente ele é um remake que ele honra muito bem o original, em questão do andamento de tudo. Só dá uma pecada em querer dar uma segurada no que o de 1931 liberou geral e falou libera geral, libera geral, libera geral, então libera. Tem algumas outras questões também desse que a gente tem que levar em conta aqui. O de 58, ele acontece 27 anos depois e uma guerra mundial depois, né? E o que eu sinto também, existe muito no primeiro, mas eu acho que eu sinto um pouco mais nesse, são as questões das ideologias, porque acontece todo isso que eu comentei, né, professor e aluna, mas a gente não pode esquecer do cenário que eu também falei, que a gente tá ali num ambiente de guerra, né, e a gente tá em um ambiente da Alemanha antiga, e com mulheres que têm ideologias muito fortes. Então, assim, existem frases que eu acho muito potente e que traduz muito bem parte da nossa história. Ali elas têm uma questão que é economia de custo, elas idolatram a disciplina e a ordem. Então ali tem umas frases que eu até separei aqui, por exemplo, a pobreza não é desgraça, a pobreza é honra. Aí tem uma outra que é a questão do nós não estamos na terra para ser felizes, mas para fazer o nosso trabalho. E a questão de que os princípios são meninos, igreja e cozinha. Ali também tem muito aquela questão da visão de que a mulher, ela tem que existir para ter um filho que vai para a guerra e você, sabe? É esse ciclo. Você vai ser disciplinada para você ter um marido, obedecer a ele, ter um filho dele, para que esse filho continue os passos do pai e por aí vai. O filme, ele fala sobre essa questão desse romance, sim, mas não é só isso, sabe? Tipo, tem camadas a mais, além disso tudo. E eu acho muito interessante, sabe? Se a gente for ver com novos olhos, assim, é muito interessante. O de 1958 também, não sei se eu falei aqui, mas as meninas são mais velhas, né? Ali no primeiro, como eu falei, a Manuela tinha 14 anos. Nesse de 1958, a Manuela tem 16, 17 anos. Ainda todo mundo é menor de idade, né? Ainda é pedofilia, mas eu acho que ali era tudo muito liberado. E na verdade eu vou falar muito brevemente sobre uma coisa. Eu não passo, obviamente, pano nenhum para isso. É muito louco, né? A questão de romantizar o relacionamento ali entre uma criança e uma mulher bem mais velha e tudo mais, que claramente aproveita ali daquelas meninas que já estão nessa situação, né, de escassez de carinho, de afeto e tudo mais, e aproveita delas para benefício próprio, né, uma trambiqueira, uma lésbica trambiqueira ali. Mas infelizmente, isso se a gente for ver,
era uma parada muito comum, né? Se a gente for ver, a gente pode analisar, e assim, eu vou para figuras bem públicas, tá? A gente vai para Elvis Presley aí, tendo 24 anos, conhecendo a esposa com 14, entendeu? Se envolvendo com várias meninas menor de idade, e isso é declarado, isso existe, vocês podem procurar todas as histórias, são todas públicas, existem diversas testemunhas, o cara bem mais velho pegando menina bem mais nova, ele tinha amigos que eram olheiros de meninas mais novas, justamente para pegar essas meninas do cerco de 14 anos, levar elas para as festas do Elvis, e ali o Elvis, né, vivia ali com elas. Então, assim, existem tantas e tantas histórias que giram em torno dessa diferença de idade que é horrenda, que é absurdo. Assim, eu não consigo pensar como em algum momento da nossa história achou isso ok, sabe? E pensar que ainda hoje existem vários lugares do mundo. Ai, gente, enfim, não vou pesar clima. Vou pegar esse gancho aí de professora e aluna, dessas histórias de diferença de idade e tudo mais, e dar algumas dicas aí de filmes para vocês assistirem que também giram em torno dessa temática. Pensando agora em voz alta. Mas não sei se por Senhoritas em Uniforme ter tido essa importância, ele meio que destrinchou para que começasse a girar mais histórias do universo lésbico com a mesma tipo de temática. Não sei se, primeiro, era uma vivência comum entre mulheres da época, que eu com certeza acho que sim, e isso era muito trabalhado no cinema, ou também se existia uma visão de tipo, nossa, olha só existe esse tipo de relacionamento, vamos englobar ele em vários outros filmes, vem comigo. Em 1951 a gente tem um filme chamado Olivia, é também uma homenagem às Senhoritas em Uniforme, porque é basicamente a mesma história, assim, também é Olivia, que é a garota que vai para o internato, e aí se apaixona pela professora. Só que nesse filme tem uma questão que eu acho muito interessante, porque existe um casal lésbico. A professora e a outra dona ali do local, elas são um casal lésbico. Tipo, não é demonstrado, não tem pegação, não tem nada, mas você sabe que elas são um casal. É uma homenagem direta, é o mesmo tipo de história ali, né? Decorrer. E é um filme de 1951. Outro filme que eu queria destacar, mas eu não vou falar tanto sobre ele, porque eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre ele, porque eu gosto bastante desse filme, que é o filme Infâmia. Infâmia, ele é um filme de 1961. E quem protagoniza ele é a atriz bonequinha de luxo, a Audrey Hepburn, né? A bonequinha de luxo, ela é a protagonista desse filme. E esse filme, ele já não tem nada de Senhoritas em Uniforme, mas ele tem esse universo ainda de internato, de professoras e tudo mais. Não gira em torno dos alunos, mas basicamente a sinopse desse filme é que duas donas de um internato, né, duas professoras que são donas de um internato, elas acabam dando ali bronca em uma menina que é muito levadona lá entre as alunas. Essa menina fica irritada e inventa uma mentira para a avó, falando que as donas, né, que as duas professoras são um casal. E aí, em pouquíssimas horas, elas perdem basicamente todos os alunos dela por conta dessa mentira que a criança inventou. Elas acabam marcando com denúncias, enfim, tipo, vira um caos a vida delas por conta da espoleta daquela menina. E aí que, no final das contas, uma dessas, que não é a atriz, né, a Audrey é a outra, ela é lésbica e é apaixonada pela colega professora. Eu realmente não vou falar mais sobre ele porque eu quero fazer um episódio só sobre ele. Tem muita coisa pra gente tirar desse filme, mas já deixo aqui de dica pra vocês também. E aí eu vou dar duas últimas dicas finais, mas que confesso que eu não queria nem chamar de dica isso, viu? Porque eu não passo nem um pouco de pano pra esses filmes. E que esteja bem claro. Mas como a gente tá falando desse universo
professoras e alunas, a gente tem mais aí alguns filmes que trazem, né, esse tipo de narrativa. Um deles é Love, Annabelle, que é muito conhecido entre as lésbicas e tudo mais, que é uma jovem, né, e que se apaixona pela professora de poesia, e elas vivem um caso e tudo mais, e bem essa historinha, né, mas a gente já tá falando aí de um filme de 2006, então a gente já tem um pouquinho de coisas na cabeça, apesar de ser anos 2000, né, mas mesmo assim a gente já tem um pouquinho de consciência das coisas, né, acontecendo na vida. E aí também a gente tem um de 2010, que eu tenho muita dificuldade de falar o nome desse filme, tanto que eu nunca fiz vídeo dele, porque eu não sei falar, juro pra você. Mas é o Bloomington. É o Bloomington. Vai estar lá no meu Instagram essas dicas, você vai conseguir pegar com mais tranquilidade. Mas esse filme também de 2010 vai contar a mesma coisa, uma professora e uma aluna que se apaixonam e tudo mais. Para os antigos eu até passo pano. Falo, que loucura, que loucurinhas, doidinhas. Esse eu já não consigo passar muito paninho não, viu? Vou ser bem sincera aqui. Mas agora, só para dar uma finalizada mesmo geral, realmente eu vejo muita importância em Senhoritas em Uniforme, justamente pela época, pela ousadia, pelos bastidores, né? Quando a gente vê que, na verdade, a escritora, ela é uma mulher que se relaciona com mulheres, entendeu? E passou ali por uma trajetória dela, que com certeza ela viveu essa história, entendeu? Que agora quando a gente vê que ela conta, né, que ela estudou nos internatos e começou a escrever essas histórias nos diários, tipo assim, sei que isso é baseado em coisa real, sabe? Você fala, mano, eu sei que isso é baseado na tua vida, minha filha. Depois ela sai do armário, depois de acabar o relacionamento. E aí a gente tem esse filme, né? Essa peça, na verdade, que depois vira esse filme. E tem muitas camadas de muita importância histórica e cinema mesmo, sabe? De você olhar e falar, mano, caraca, isso existe e que bom que existe, que bom que não foi possível queimar a única cópia que sobrevive aí até hoje. Vão lá ver o filme para vocês mesmos terem a opinião de vocês referente a essa obra. E, enfim, tem muita importância em a gente colocar mulheres protagonistas que abertamente se relacionam com outras mulheres. Caraca, chutar a porta do mundo e falar, galera, tamo aqui, vocês gostando ou não. Mas é isso aí, minha gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse filme ou de reviver ele aí. Me contem lá no Instagram, @cinefilasáficas, o que você achou desse episódio. E também se você já gostou da sua professora. Porque assim, o amor maternal, fraternal e homossexual, ele existe nesses períodos, entendeu? E tá tudo bem. Todo mundo faz parte de uma comunidade aqui, hein? Que isso? Mas enfim, conta lá pra mim o que você achou. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Não esquece também de compartilhar o podcast com outras pessoas pra conhecer aqui o mundinho, visibilidade lésbica e tudo mais. Até o próximo episódio, hein? Tchau!